Mestre, explica para a turma a influência da temperatura e umidade do ar no processo de vitrificação. Se existe realmente a interferência do clima na aplicação. Perfeita pergunta. Isso daí influencia muito porque a gente tá com uma superfície, com o vitrificador, assim como vamos colocar como se fosse um verniz, né? Existem vernizes autossólidos, né? Vernizes com mais macio, que tem uma quantidade de sólidos menor. A mesma coisa acontece no vitrificador, né? No nosso caso, a Max Pro, a gente tem o dimetilpolisiloxano, seria a base sólida. Só que para a gente aplicar ele numa superfície, ela precisa estar em um estágio líquido. Como que eu vou aplicar um sólido aqui? Então, o veículo dela é um solvente. Então, esse solvente que vai fazer isso daí acontecer. Então, esse solvente, tem solventes que são mais fortes, tem uma evaporação mais rápida, né? E até pela quantidade, às vezes, de sólidos que a gente tem, então tem uma quantidade menor, e ele acaba evaporando. Essa evaporação, ela vai ser muito mais rápida quando você tem uma superfície com calor, né? Então, se você está numa superfície controlada, um ambiente de 18 graus, você consegue padronizar. Então, você sabe que a hora que você aplicou, você tem o tempo de remoção. Né? Então, é importante isso daí também a gente frisar, porque a gente tem que ter o tempo correto. Se a gente tira esse vitrificador muito rápido, às vezes ele está começando a formar. Os vitrificadores, no nosso caso, o dimetil, ele começa a ter o quê? Uma ligação covalente, que é a atração iônica. Né? Então, vamos colocar ali como se fosse, por exemplo, o dioxilício, né? Que são dois óxidos de oxigênio e um de silício. O silício tem 6 elétrons na sua camada de valência e o oxigênio tem 4. Para ele poder, dentro da química, existe a regra do octeto, que você fala com que para você se tornar um elemento químico estável quimicamente, você tem que ter 8 elétrons na sua camada de valência, se assemelhando a um gás raro. Né? Por isso que os gás raros eles não interagem porque eles estão quimicamente estáveis. Então, dessa forma, ele faz essa ligação covalente. Então, ele vai fazer a troca iônica, vai emprestar dois oxigênios para o oxigênio, o silício, e vai fazer essa troca. Então, todos eles vão trabalhar ali como se tivesse 8 elétrons ali na sua camada de valência. Então, essa ideia ela faz uma atração molecular, né? Iônica. Então, disso daí, ele vai atrair outros íons, outras moléculas. Então, ele vai formar o quê? Uma malha. Digamos que quando ele começa a fazer essa atração, você vai e tira logo. Não espera o tempo de ancoragem e você vai ter falhas. Né? Então, quimicamente, ele vai estar ali. Você vai aplicar, vai estar tranquilo, mas ele não vai ter durabilidade. Por quê? Houve falhas ali. Mesma coisa, você pegar um telhado que tem várias, como vamos falar, as estacas ali, né? E você tirar uma, tranquilo, se tira duas, chega uma hora que ela vai cair, né? Logicamente não é tão rápido assim dentro da química, mas assim, um produto que era para durar 3 anos, às vezes não vai ter essa durabilidade, né? Da mesma forma, se você esticar muito, você não vai ter material para ela fazer essa ligação. Né? Então, essa questão da temperatura é muito disso, né? Então, você tem que saber o tempo exato, o tempo que ela consiga fazer esse assentamento, né? A gente tem as tabelas, né? Por exemplo, uma média diante das temperaturas para você ter esse parâmetro para você trabalhar. Então, trabalhando da forma correta, com a temperatura, por isso que o ideal seria o quê? Padronizar temperatura, mas a gente sabe que isso daí é muito complicado, difícil, né? né? Tem gente que trabalha embaixo de árvore, Sim. né? É o cenário ideal? Não é, mas você vai deixar de fazer isso daí em função que você não tem as condições ideais, né? Então, tomando esses cuidados, você consegue fazer um procedimento correto, né? Você vai dar durabilidade naquilo lá, né? Então, a gente vê muitas vezes isso acontecendo. Mas apliquei o produto, mas o produto 2 anos já perdeu, né? Você fez uma manutenção, porque os vitrificadores, o que acontece? Ele vai estar ali, porém, se você aplicou na maneira correta, ele vai estar ali, porém, ele vai contaminar. Então, por isso que é necessário uma manutenção. Essa manutenção é o quê? Você tirar aquela crosta de, muitas vezes, está com o produto com uma crosta de contaminação, essa contaminação vai inibir o quê? A única coisa que a gente consegue ver com mais incidência é o quê?
é o ângulo de gota, a hidrofobia, e muitas vezes aquela sujeira, aquela contaminação vai fazer com que você perca um pouquinho disso daí. Né? Então, e o vitrificador não é porque ele vai 3 anos, vai chegar 3 anos, acabou e como se fosse, ela tem uma curva ascendente. Então, para você manter essa curva sempre no ápice, a manutenção ela é primordial. Sim, aí desculpa, Zé, te cortar, que ele falou algo importante sobre manutenção de vitrificação. Muitas pessoas entendem que a manutenção do vitrificador é você vir ali e fazer uma reposição, somente uma reposição. E não é bem isso. Explica pra galera qual que seria a maneira correta de fazer a manutenção de um vitrificador. Certo. Então, diante disso daí, o que acontece? A gente sabe que durante o processo existem oxidações, existem muitas coisas ali que vão fazer você ter uma perda de sílica, né? Então, para isso você tem que fazer, seja essa perda porque um processo químico, um processo físico, né? Às vezes uma lavagem e tudo mais, ali você acabou agredindo, forçando ali, tinha uma sujeirinha ali, você acabou forçando alguma coisa assim, então há uma perda, né? Então, para você conseguir, né, fazer com que ela manter sempre ali no seu ápice, então é importante, mas para isso você tem que ter produtos que são compatíveis. Não adianta você colocar, no nosso caso, por exemplo, se a gente pegar a nossa linha, desde o Ceramic Shine, que é o nosso produto de entrada no selante sintético, até o 9H5Y, a gente tem a mesma sílica, né? Então, são produtos compatíveis, né? Que ele não vai ter uma incompatibilidade. Muitas vezes você aplica um outro produto, às vezes da concorrência, muita gente fala, mas eu estou com um produto tal, se eu posso aplicar? Não é aconselhado, porque a gente não teve um estudo para saber se realmente tem essa compatibilidade. Às vezes você está degradando, né? Porque todos esses produtos eles têm solventes, né? Então, será que ele é compatível com a proposta daquele vitrificador que você colocou ali? Então, respeitar isso daí eu acho que é o primeiro passo, né? Então, por isso que a manutenção é importante, para a gente manter sempre o carro do nosso cliente no melhor nível possível, né? Então, dessa forma a gente consegue até ter uma durabilidade maior. Eu tenho o caso do que era o Ceramic, o Glass Coat, né? Hoje o Ceramic Coat 9H3Y, que já tem mais de 4 anos, né? E você vê, ele está ainda no topo, né? Então, lógico, existe risco. Lógico que o vitrificador, ele não é uma blindagem, ele vai riscar. É uma camada, né? ali de sacrifício. É uma camada de sacrifício, justamente. Mas você vê que o produto ele ainda está ali, né? Então, são cuidados que a gente consegue fazer com que a gente tenha uma durabilidade legal, porque o principal é isso. Quando a gente fala de vitrificação, não é porque é Max Pro, né? O cliente, ele quer saber, ele veio fazer um serviço comigo porque ele confia em mim, né? Então, você tem que ter um respaldo, logicamente, do seu fabricante, saber que aquele produto ele vai te dar essa condição. Então, mas agora, quem está ali na ponta ali é o profissional. Então, é isso que o profissional tem que estar ciente. Então, essas manutenções, elas são fundamentais para você conseguir dar uma durabilidade, conseguir dar um respaldo para o seu cliente, fazer com que aquele serviço que ele fez dê uma durabilidade legal. Porque aí você vai ter a recorrência. Então, muitas vezes a gente deixa de vender porque muitas vezes tem clientes que não é para aquilo. Às vezes você quer vender um serviço de alto valor agregado, que no caso da vitrificação, mas muitas vezes, primeiramente, o cara não vai fazer. O cara nem te conhece. Eu vou fazer um produto que o cara está falando que vai durar 3 anos, será que vai durar? Então, começa com o básico, coloca o Shine lá, 6 meses, já, caramba, o produto é legal. Imagina se fosse o outro, né? E aí você vai trazendo o cliente para você, dando condição para ele te dar mais moral, para ele realmente conhecer o seu serviço. Através disso daí, você gera recorrência. Isso daí vai fazer com que o quê? O seu cliente te traga mais clientes e tudo mais, né? Porque homem é legal, porque ele sempre tem aquela questão, né? Você vitrifica o carro, o cara vai lá e, primeira coisa, ele vai lá e joga no grupo. Olha só o cara que fizeram no meu carro, né? Olha só que legal, né? E aí, homem, você sabe, existe aquela concorrência. Pô, você que fez o carro do fulano de tal, foi. Pô, faz o meu, só que faz melhor. Que você tem uma coisa melhor, né? Então, usar esses artifícios aí para a gente conseguir melhorar o nosso ticket médio, né? Então, muitas vezes a gente fica preocupado, eu preciso trabalhar, hoje eu fui fazer muitas vezes consultorias e o cara chegava e falava, pô, eu lavo 5 carros aqui, o cara lá no chão batido,
lava 20 carros, eu faço um polimento por dia aqui, o cara faz 5. Eu cobro R$ 50 aqui, o cara cobra 100. E olha só, minha estética é linda, maravilhosa, mas o do cara não, né? Mas aí onde está o problema? O problema está no cara. Ele tá mais olhando a grama do vizinho do que se preocupado com os seus próprios clientes. Aí eu pergunto, quanto que é o seu ticket médio? O cara nem sabia o que era ticket médio, né? Qual que é a média aí que você faz aí? Em torno de 50, 60 reais. Então quer dizer que a sua lavagem é 50, com cera 70, então só faz isso. Um carro com cera, outro sem, e você não faz mais nada. Mas os caras não compram. Cara, você está focando no outros caras, colocando energia em outra coisa e você esquece. Então esquece de você querer trazer cliente novo e você foca nos seus clientes e tenta aumentar o ticket médio. Não tem um carro que entra ali que não tem que fazer uma descontaminação de vidro, né? Não tem que fazer um polimento, não tem que fazer uma higienização de banco, né? Então são muitas coisas que você pode agregar. Então, em vez de você querer trazer cliente novo, dá foco naquilo que você tem. E nisso daí você aumenta o seu ticket médio. Com a mesma quantidade de clientes que você tem, sem precisar trabalhar de uma forma que você vai onerar, fazendo publicidade e tudo mais, para trazer clientes novos que muitas vezes não vai agregar, né? Porque aquele cliente que já veio, já é seu. Você tem que saber trabalhar ele da melhor forma. Legal.